Raquel? Enquanto ela se organiza, deixa eu só. Acho que o microfone dela está cortado. Enquanto ela se organiza, deixa eu só também destacar a seleção de vôlei feminino, que deu assim uma aula de espírito olímpico, né? Em que teve uma atleta que foi impedida de participar de alguns jogos porque se machucou. Não vou lembrar aqui o nome dela, infelizmente. Daqui a pouco eu apuro aqui rapidinho e trago para vocês, mas. E aí elas foram lá no quarto e disseram: Olha, você é importante para a gente, estamos aguardando a sua melhora para que você volte. E quando elas acertavam um ponto, elas se abraçavam todas juntas, e quando elas erravam um ponto, elas erravam e se abraçavam todas juntas da mesma maneira para dizer: Olha, o erro de uma é um erro de todas, e o acerto de uma é o acerto de todas. Então, a demonstração de afeto, de espírito de equipe, de espírito olímpico mesmo, disso que o esporte traz para a gente, que é essa união, esse afeto, essa descontração, eu acho que foi muito bem representado pela seleção feminina de vôlei. E assim, Marta, não, eu vou só fazendo um grifo aqui da fala de Dan, que ele disse que Marta não conseguiu medalhar, né? Mas assim ela nem precisa, né? Vamos combinar que a mulher já superou outros patamares, não, nem precisa mais de medalha. Vai lá, Raquel. Desculpa, Pedro, o microfone aqui não tava abrindo, mas eu concordo demais com a sua fala em relação a isso, viu? Realmente é uma coisa assim que veio trazer vários ensinamentos, né? O trabalho em equipe ele vem nos dar várias lições, né? Que elas, como o Felipe falou, né? Mesmo perdendo, elas estavam juntas, estavam ali. Uma eram todas, né? E todas eram uma só. E eu acho que não só elas, né? Não só no vôlei, mas em várias outras modalidades. Né? Na ginástica, por exemplo, a gente pode ver também isso, né? Que elas se solidarizavam, mesmo com as adversárias, né? Tendo todo esse olhar humano, né? Eu acho que as mulheres no esporte, elas vêm trazer todo um contexto, né? Um sentimento, uma humanização, uma força muito maior, né? E trazer várias lições. E, gente, vamos para o nosso último tópico. Estamos chegando perto do fim. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre as manifestações que aconteceram agora em 2021, que aconteceram lá em Tóquio, contra a realização das Olimpíadas por conta da pandemia de Covid-19. Pouco antes de acontecer as Olimpíadas, lá também houve críticas severas à realização da Copa América aqui no Brasil, dados os problemas epidemiológicos que a gente está passando. E, claro, também aconteceram lá na Rio 2016, por conta do investimento altíssimo que foi feito tanto para a Copa de 2014 quanto para as Olimpíadas de 2016, em estádios, em grandes instalações de hotéis, na construção da Vila Olímpica. Foi gasto muito dinheiro em detrimento de setores da sociedade que necessitavam e necessitam até hoje de investimentos. Então, por várias vezes houve essa tentativa de apagar a tocha olímpica, né? O fogo que é o fogo olímpico, a tocha olímpica, a chama olímpica, que é o maior símbolo das Olimpíadas, com o qual assim eu não concordo muito. Eu prefiro a coroa de ramos, lazinha, bonitinha, porque a tocha olímpica a gente sabe que foi incluída numa Olimpíada que aconteceu em regime nazista e a galera lá gosta de fogo, né? Mas enfim, tá aí, tá, eu acho bonito, mas acho que a gente poderia escolher aí outros símbolos melhores para representar as Olimpíadas. De toda forma, essas manifestações em períodos de Olimpíadas são muito presentes, né? Aconteceu lá esse ano em Tóquio por conta da pandemia, aconteceu na Rio 2016 por conta dos altíssimos investimentos e esquemas de corrupção que envolveram, né, a realização desses eventos e também da Copa América. Cleiton, sua visão, por favor. Então, Felipe, é bem comum esse tipo de manifestação sempre que acontece algum evento de grande porte, né? No Brasil, principalmente, desde o período das manifestações de 2013, que vem para a rua, né? E aí que protestaram contra a realização da Copa do Mundo de 2014 e também contra o Rio 2016. Então, são momentos de bastante efervescência política, sobretudo no Brasil, em virtude das disparidades políticas que a gente tem vivido. E em Tóquio também não foi diferente, dessa vez num contexto bem mais específico, que é a questão da pandemia.
que é a questão do problema da vacinação, que ainda está bem atrasado em muitos países, como no Brasil. Em Tóquio, embora esteja mais tranquilo, esteja mais seguro em relação a outros países, ainda assim foi bem efervescente essas manifestações e que, querendo ou não, são válidas, né? É importante sempre a população ter esse direito de manifestação, de se expressar. Eu acho que o grande problema é quando passa para a violência, né? Existem várias formas de manifestação e as formas de manifestação com violência eu não acredito que sejam válidas. Elas acabam muitas vezes deslegitimando o movimento e acabam enfraquecendo a visão que se tem dessas pessoas que participam das manifestações. Mas a manifestação em si é muito válida. A da Copa América no Brasil foi muito forte também, sobretudo em alguns veículos de televisão, de comunicação, em virtude das graves crises sanitárias que a gente está vivendo no país, e aí não fazia tanto sentido trazer um evento desse porte, onde você vai trazer jogadores, atletas de outras nacionalidades, vai expor essas pessoas ao risco de um contágio, né? Então, são manifestações que, como eu já falei, são bastante válidas, porém, existem formas e formas de se protestar. Pedro? Assim, acrescentando um pouco na fala de Clayton, ele falou algo muito interessante aí, né? Porque, assim, essas manifestações não são agora que elas ocorrem, né? Elas já ocorrem há algum tempo, como foi o caso de 2013, como o Clayton falou, né? Da superfaturação das obras do Maracanã na Copa do Mundo. Em 2016, a gente teve isso também nas Olimpíadas do Rio, né? Que foi basicamente o mesmo contexto, né? Contra a superfaturação de obras e todos esses investimentos que estavam sendo feitos, né? E também que em 2016 estava tendo um aumento significativo de casos de Zika vírus aqui no Brasil. Agora, em 2021, a gente teve lá em Tóquio, né, por causa da pandemia, ainda com a pandemia, da mesma forma como teve manifestações aqui no Brasil, né, contra a realização da Copa América. E assim, é como o Cleiton falou, realmente, né, desde que as manifestações não se tornem violentas e não não consigo falar não, aqui não consigo não, tá dando branco, não dá não. Mas enfim, desde que elas não atrapalhem o objetivo do movimento, né, elas são totalmente válidas, até porque vivemos numa democracia. Contanto que não haja violência, como foi o caso, por exemplo, de manifestações do Black Lives Matter, que é um movimento contra o racismo, um movimento muito bom, né, para essa luta contra o racismo, mas que foi deslegitimado por maus elementos que ficaram cometendo violências nas manifestações. E, né, as manifestações de agora não foram diferentes. Tiveram pessoas mal intencionadas nas manifestações, mas também tiveram pessoas que realmente estavam preocupadas com a saúde, não só dos habitantes do seu país, né, no caso do Japão agora, mas também os habitantes de outros países que estavam vindo para as Olimpíadas esse ano. Pois é, eu senti que Felipe também quer polemizar, falar que não aceita tocha, vamos acabar com a tocha, baixa os raminhos de Oliveira. Eu também preferiria que não houvesse a tocha, né? Foi interessante essa sua abordagem, porque as Olimpíadas elas vão ganhar essa dimensão de propaganda política para o país que está sediando a partir da experiência nazista, né, com Hitler. Ele que vai dar toda essa construção de espaço para a nação mostrar que é superior às outras nações. É ali que vem essa dimensão tão problemática. E surge nesse símbolo que realmente não é tão interessante. Eu concordo com isso também. Eu adoraria pagá-la. Não vou mentir, eu adoraria pagá-la. Mas fazendo esse comparativo, 2016 no Rio de Janeiro e 2021 em Tóquio, a gente percebe que há, de fato, essas especificidades no que dizem respeito a uma Olimpíada que é organizada em um país que está no centro do capitalismo, como o Japão, portanto, tem toda uma infraestrutura já muito bem montada, uma sociedade com menos problemas do que a nossa, né? Então, o foco ficou, de fato, para a questão pandêmica. No Brasil, não. O foco vai ficar, de fato, o fato de sermos aqui a periferia do capitalismo, problemas
de infraestrutura gigantesco, problemas sociais gigantescos. Na época, eu lembro que era professores do Rio de Janeiro em greve, e não tinha, dizia-se, né, que não tinha recursos para pagar os professores, mas tinha para fazer o evento. Então, são essas questões aí que a gente encontra de especificidades. Mas sempre tem protestos contra as Olimpíadas, assim como sempre tem protestos contra grandes eventos esportivos, porque a questão, a meu ver, né, não é o evento esportivo existir, ele é maravilhoso. O problema é a quem ele está servindo, né? E a gente sabe que, infelizmente, eles servem a uma minoria. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve expropriação, a gente teve problemas de áreas públicas sendo dadas para privatização, para especulação imobiliária. Na Coreia do Sul, se eu não estou enganado, foi na Coreia do Sul, nas Olimpíadas de Inverno, houve problemas ambientais. Então, porque ela gera impacto social, econômico e ambiental. Esses impactos, eles podem ser muito mais positivos do que negativos, quando trazem um ganho para a população, quando o mega evento esportivo foi pensado para atender à população, ao povo, e não apenas como uma expressão política, né? Uma propaganda política de tal governo para atender interesses escusos, interesses que é do grande mercado. E, normalmente, infelizmente, elas são para atender interesses do mercado. Então, sempre vai ter protestos. Né? Tem uma entidade, não é exatamente uma entidade, mas é uma espécie de movimento chamado No Olympics, né? Sem Olimpíadas, No Olympics, que desde um tempo já eles promovem essa propaganda contra as Olimpíadas, independente do que aconteça. Provavelmente já para o próximo ano que tem a de inverno, eles vão estar lá também, em Paris vão estar lá também. Porque, como todo mega evento esportivo, traz impactos esses que normalmente prejudicam o povo e não, de fato, trazem benefícios. A gente tem no Brasil a história dos elefantes brancos, né? Foram construídos aí para a Copa 2014, são os grandes estádios, ou então para as próprias Olimpíadas. É um problema a se pensar. Meu ver, a grande solução em si seria a gente fazer mega eventos esportivos que atendessem a população em si, que ali são experiências, né, a se pensar, no caso de Londres, em que a Vila Olímpica se tornou moradia popular, né? Então foi usado depois para benefício do povo. Seria por aí uma solução, né, pensar em um evento que de fato trouxesse melhorias sociais. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, também está servindo hoje como espaço para realização de projetos sociais de iniciação esportiva, né? Então, acho que foi uma utilização muito... o ganho está aí, né? De fato. Quando mostra que o evento ele veio, de fato, para transformar aquele espaço para o melhor e o bem da população que está sediando, né? Não é uma cidade que está sediando um evento, é uma população local que está sediando esse evento. A gente tem que parar para pensar na dimensão humana. Pensando na dimensão humana, que passos vamos trazer para lá? Então, é nesse sentido. E protestos são necessários, manifestações são necessárias, que tenham mais e mais manifestações sempre porque essa experiência da democracia, né? Se a gente valorizar a democracia, a gente tem que valorizar a liberdade para que as pessoas se expressem e protestem. É através do debate que a gente vai construir, estamos aqui construindo um momento muito rico, então é através dessa troca mesmo de ideias. É isso. Eu sempre digo que a liberdade é um valor inegociável. E o esporte, as Olimpíadas, a Copa, os grandes eventos esportivos, a educação física escolar, que é imensa também, tem muito a contribuir nesse aspecto. E, gente, ficou longo de novo, mas faz parte. Foi muito bacana, foi uma conversa muito agradável. Acho que vocês que estão nos ouvindo também gostaram bastante. Muitos assuntos densos, muita coisa que precisa mudar e que precisa ser discutida e debatida. Então, valeu aí todo esse tempo que a gente conversou. Preciso agradecer aqui a Pedro, nosso aluno querido de segundo ano. Muito obrigado pela sua participação, Pedro. Cleiton, residente, estava com a gente também. Muito obrigado pelas suas contribuições. Daniel, professor de História, muito obrigado. Foi muito importante sua participação, muito rica. Espero desenvolver outros projetos na escola e contar com sua participação. E Raquel, chefinha querida, um cheiro, obrigado aí. Colocamos mais um no ar. Já fomos 2, estamos aprendendo a fazer esse negócio. Até a próxima, gente. Um abraço.